Povo Santo de Deus, seja muito bem-vindo a esse canal Pé de P. Sou o Padre Johnny Pisa e esse canal é um projeto ainda bem germinal, praticamente um filhotão. Por isso, peço muito a sua colaboração. Você que chegou nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e conheça também as nossas outras mídias, tanto o Facebook quanto o Instagram. Será muito bom poder evangelizar junto com você, produzindo conteúdo para você que busca uma evangelização leve, alegre, porém com profundidade e fidelidade. Este já é o terceiro vídeo da edição Coragem. E como era o projeto inicial, eu deveria hoje abordar esse tema dentro de um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, mas o Espírito Santo age de forma surpreendente. Depois de um momento de espiritualidade aqui na comunidade que sirvo, decidi ainda ficar mais um pouquinho retido nas páginas bíblicas. E meu convite hoje é para conhecermos esse termo ou essa ideia dentro do Evangelho segundo São Marcos. Sabe aquela música? Tendes medo, porque tendes medo. O tema de hoje tem muito a ver com aquela canção. Então fica aí que eu te conto mais, tá? Na última reunião do nosso Conselho Pastoral Paroquial, inclusive um dia até posso fazer um vídeo sobre isso, né? Se te interessa, como que a igreja ela se organiza por detrás do cenário, digamos assim. E nessa reunião eu perguntei para os meus representantes como reiniciar a pastoral depois da pandemia. E a resposta foi muito prazerosa. Diziam que primeiramente era necessário rezar. Foi isso que nós fizemos. Organizamos então um momento de espiritualidade. Quando fomos preparar esse momento de espiritualidade, perguntei à equipe que me ajudava qual seria um bom evangelho para usarmos. E então veio a sugestão de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 seguintes. E eu quero hoje abordar com vocês esta mesma reflexão. Repito, se o Espírito Santo te conduziu até esse vídeo, nesse exato momento, é porque certamente o Espírito Santo tem algo a dizer ao seu coração. E o que será que ele quer dizer para você hoje? Pois bem, gostaria de ir assim versículo a versículo. Você que não tem Bíblia em casa, pelo amor de Deus, cria vergonha, compra uma Bíblia. Você que tem Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 45 os seguintes. Marcos 6, 45 seguintes. Vamos conhecer a beleza desse evangelho. Primeiro versículo, o versículo 45 é esse daqui. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Meu povo, a palavra de Deus é simplesmente surpreendente. A cada vez que nós lemos o mesmo texto, nós conhecemos algo mais. Já faz mais ou menos uns 15 anos que eu estudo os evangelhos como seminarista e padre, e agora, eu me atinei para mais uma coisinha. Mas vamos lá. Primeiramente, diz assim o evangelho. Logo em seguida do quê? Logo em seguida, a gente tem que voltar um pouquinho para saber. O texto anterior foi a multiplicação dos pães, lembra daquele fato? 5 pães e 2 peixes, 5 mil homens. Na verdade, o que esse logo em seguida quer dizer? Não é só dizer que foi depois desse fato, mas lembrar o estado de ânimo daqueles discípulos. Pela primeira vez, talvez na vida, eles tiveram um pão com muita abundância, a ponto daqueles milhares comerem e sobrar restos. Se fosse nos dias de hoje, os discípulos talvez estariam comentando entre si. Nós estamos bombando, né? Pela primeira vez encontraram alguém que matava a fome das multidões. Estavam certamente eufóricos, extremamente felizes, e eles eram aqueles que haviam colaborado com aquele milagre. Pois bem, depois desta cena, diz o Evangelho que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e ir à frente. Por que obrigou?
Ou por que contar isso? Gente, vamos entender algo, um momento de alegria, euforia, felicidade, e nós temos diante dos nossos olhos o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia não é o mar Mediterrâneo ou nenhum dos oceanos. É um represamento de água, é o Rio Jordão que desce, se represa no Mar da Galileia e depois desce até desaguar e finalizar no Mar Morto. Mas o mar é muito simbólico, o mar é símbolo de desafio, provação e morte. As ondas revoltas, né? O fato de você afogar na água, então isso para o judeu era muito simbólico. E o mar é símbolo de instabilidade. A terra firme é símbolo de estar estável. Já o mar não, o mar é muito instável. Por isso Jesus obriga. O que será que isso quer dizer? E diz que obriga a entrar na barca e seguir em frente. Só esse versículo daria 3 vídeos no mínimo. O que significa entrar na barca? Lembra você que Jesus prega da barca de Pedro? O primeiro milagre, o primeiro sinal no Evangelho de Lucas é a pesca milagrosa e acontece na barca de Pedro. Desde a antiguidade, a barca é símbolo da igreja, da comunidade de Jesus Cristo, de onde ele prega e ensina. E quer dizer que obrigou a entrar na barca, ou seja, obrigou a permanecer na comunidade, obrigou a permanecer na unidade e ir em frente, ir para o mar. O que é isso? Quando esse evangelho foi escrito, os cristãos já estavam sendo duramente perseguidos. Nós já tínhamos a morte de Estevão, possivelmente já tinha chegado a notícia da morte de Tiago, o líder da comunidade de Jerusalém, a morte de Pedro, a morte de Paulo, todos assassinados. Fora aquele processo em que os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas. Era um momento de muita turbulência, de ondas contrárias contra a comunidade. E Jesus os obriga a entrar na barca. E diz a palavra que para que fossem à frente, fossem para onde? Betsaida. Betsaida é a terra de Pedro. Embora depois ele vai morar em Cafarnaum, mas ele era originário de Betsaida. É como se Jesus dissesse: entra na comunidade e segue em frente. Vai buscando forças naquele amor inicial, vai buscando força na tua vocação. Lembra lá de Atos, lembra lá de Apocalipse? Volta o teu amor primeiro, volta o teu amor inicial, vai para Betsaida, vai reabastecer as tuas forças. Não vai no sentido de volta, mas sim vai no sentido de se reabastecer novamente. E aí a palavra diz que, enquanto isso, Jesus ficou na margem e ele despedia as multidões. Depois, o versículo 46, lembra que depois de despedi-lo, Jesus retirou-se para a montanha. Retirou-se para a montanha. Jesus está longe dos discípulos, não está junto com os discípulos, está na montanha, está em comunhão com o Pai. 2 ideias: retirou-se, foi retirado, e estar em oração, comunhão. Ou seja, é símbolo claríssimo do Cristo ressuscitado que está na glória celeste. E por que isso? Versículo 47 diz que ao cair da tarde. Sabe aquele momento lusco-fusco que você não consegue diferenciar muito bem? O sol baixo, talvez na direção dos teus olhos, você não consegue ter uma visão clara. É a situação meio nebulosa. Nesse momento o barco estava no meio do mar e Jesus em terra. Mas o versículo 48 lembra que Jesus via os discípulos remar com dificuldade porque o vento era contrário. Repito, o Mar da Galileia não é tão extenso assim, ele na verdade é bem pequeno, mas dizer que Jesus via os discípulos no meio do mar é meio que forçar a barra, não? Na verdade, é o símbolo ou a forma que a comunidade encontrou para dizer: olha, vocês não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo vocês remarem. Jesus sabe dos seus braços cansados, Jesus sabe do seu cansaço, Ele conhece as tuas dores, Ele sabe até mesmo dessas câimbras físicas, psicológicas, emocionais. Jesus conhece. Sabe por que nós escolhemos esse evangelho para a nossa espiritualidade? Porque um outro evangelho que também fala de mar revolto, de barca que quase afunda, diz que Jesus estava dormindo dentro do barco. Ou seja, os discípulos poderiam ver Jesus ali. Embora dormindo, viam. Aqui eles não podiam ver. Lembra momentos da tua vida em que você achou que Deus tinha te abandonado, que Ele não te via mais? Esse evangelho é para você. Para você que está remando, braços cansados. É homem, é mulher de fé, mas está cansado, está desanimado, está sem força, está sem coragem.
Aí Jesus então vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, andando sobre as ondas. Aqui não é dizer apenas que esse Jesus tem poder de andar sobre as águas, muitíssimo pelo contrário, isso é o que menos importa para o Evangelho. O que importa para o Evangelho é dizer que esse Jesus pode andar sobre essa situação tão instável. Jesus pode andar sobre as ondas. Jesus anda sobre a morte. E não só anda sobre a morte, como diz que quando os discípulos viram Jesus, começaram a gritar, não o reconheceram, pensando que fosse um fantasma. Esses discípulos de Jesus, como que eles não reconheceram Jesus? Ou como pelo menos não suspeitaram? Se você não reconhece, mas você vê alguém com roupas parecidas, você sabe que aquele alguém é quem você conhece. Como que esses discípulos não reconheceram Jesus? Não adianta dizer que era noite. Não reconheceram, porque aqui nós estamos falando de Jesus ressuscitado. Lembra dos discípulos de Emaús, que também não reconheceram Jesus? Nós estamos falando desse Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, o Cristo que anda sobre o império da morte, o Cristo que pode andar sobre a instabilidade da sua vida. E aí, algo que eu deixei pular aqui, mas vale a pena a gente lembrar, é que Jesus vê o barco no meio do mar ao entardecer, 6 horas. Mas ele vai ao encontro dos discípulos pela 4ª vigília da noite. A primeira vigília era entre as 6 e as 9. A segunda, entre as 9 e meia-noite. A terceira, entre a meia-noite e as 3. E a 4ª vigília, entre as 3 e as 6 da manhã. Por que Jesus esperou tanto? Poderia muito bem ter ido antes? Gente, a provação, quando lida, rezada e vivida pela fé, não é para nos destruir, mas para nos edificar. A provação nos fortalece. Deus está te vendo, Ele não vai te deixar morrer afogado. Deus não vai te deixar sucumbir. Ele não vai deixar a sua alma descer ao abismo da morte. Não vai. Mas, às vezes, nós precisamos de um pouco de provação para fortalecer os nossos músculos, para fortalecer os nossos braços. A crise, ela não é negativa quando vivida sobre a perspectiva da fé. Não é. A crise só é negativa quando nós não temos fé, porque aí a vida perde sentido, a vida se torna um constante sofrimento. Mas na perspectiva da fé, a crise não é em todo negativo, ela nos fortalece. Quando sabemos que o nosso Deus está conosco, Ele caminha conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele não nos deixará jamais. E aí os discípulos entram em pânico, não entendem, e Jesus fala com eles. E o que Jesus fala com eles? 3 coisinhas importantes. Primeira delas, coragem. Segunda, sou eu. Terceira, não tenham medo. Coragem, tende ânimo, talvez até mesmo o ânimo ou o espírito em você. Ou seja, força. Talvez eu goste mais de pensar em ser de fortes do que mesmo ter de coragem. Porque ser forte me implica em uma ação verdadeiramente humana e necessária. Coragem, filho, coragem. Por que devemos ter coragem? Apenas ter coragem como um suicida, um kamikaze? Não. Coragem porque sou eu. Quando Deus se manifesta a Moisés lá na sarça ardente e Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, você se lembra o que Deus disse como seu nome? Eu sou. E até depois dirá, diga ao meu povo, eu sou, te envia. Quanto aqui no Evangelho coloca-se nos lábios de Jesus esta expressão sou eu, não quer dizer apenas sou eu. Jesus deveria ter dito sou eu, Jesus, sou eu, teu Senhor. Não, ele diz apenas sou eu, porque nós fazemos referência ao Primeiro Testamento e entendemos que Jesus está dizendo sou eu, teu Deus. O teu Deus está aqui, o Deus que era e que sempre será, está aqui. E aí, depois de dizer coragem, sou eu, essa expressão que eu gosto muito. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não o medo que, repito, nos preserva a vida, mas o medo que nos aprisiona, nos congela, nos estagna. Não tenhas medo, teu Deus está aqui. E aí diz que Jesus entra na barca e o vento cessa. Sim, o Senhor está na nossa barca. Mesmo antes de vê-lo ou percebê-lo, ele já estava. E agora, muito mais. E ele está na nossa barca. Só que o Evangelho finaliza dizendo que, de fato,
Eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles continuava endurecido. Eu gosto de ler a perícope, o texto dos pães, com uma leitura litúrgica, porque pensar em multiplicação dos pães, nós teríamos que pensar em multiplicação também de cestos de pães e outras possibilidades, que era uma grande partilha. Jesus organizou essa grande partilha representada naquele menino. É bonita, mas também não me encanta. Agora, a perspectiva que mais me encanta é que essa multiplicação dos pães, depois de algum fato que talvez tenha acontecido, não do jeitinho que está escrito, lembrou a comunidade pós-pascal, ou a comunidade depois da ressurreição de Jesus, que ele é o alimento, ele é o alimento, ele é o pão vivo, ele é o pão que desceu do céu. O Evangelho de João talvez seja mais claro. E ele, que é esse pão, se faz presente. E se faz presente pelas mãos dos seus discípulos. Lembrando que os nossos bispos são sucessores dos discípulos, eu gosto da leitura que me mostra que este relato da multiplicação dos pães é um grande relato eucarístico. É Jesus, pão vivo descido do céu, que se dá e se oferta a todos que dele buscam pelas mãos da sua igreja, né? E não entender o símbolo, não entender o pão, é a mesma coisa de não entender que Jesus está ali na Eucaristia. Por quê? Eles estavam com o coração endurecido. Então dizer que não entenderam é dizer que não perceberam que o Senhor sempre estava na sua barca. Jesus sempre estava ali na Eucaristia, sempre estava. Mas foi preciso um milagre extraordinário. Todo milagre é extraordinário. Foi preciso um milagre para que eles compreendessem a grandeza de ter Jesus consigo. Nós, 2000 anos depois, não o vemos fisicamente como os discípulos o viam há 2000 anos atrás. Mas nós cremos, o Senhor está conosco. Então, se você hoje está passando algum momento de desafio, de mar revolto, turbulento, coragem. Não tenhas medo, porque o teu Senhor está contigo. Procura uma igreja, procura uma missa, comunga. Se você está impedido por alguma causa de comungar, se coloca diante do Santíssimo, adore o Senhor, clame o Senhor, peça que Ele venha também mostrar que está presente na tua barca, na barquinha da sua vida. Que nós possamos com coragem, ousadia, entender a presença de Deus em nossa vida, mesmo quando os nossos braços estão cansados, mas nós cremos, o Senhor está conosco. Lembra que eu te falei da música lá do Frei Gils? Eu não sei se o YouTube vai derrubar, mas vou finalizar o vídeo com ela. Por que tendes medo? Só precisa esperar. Teu Deus está vendo, viu? Calma seu coração. Como dizem, vai dar tudo certo. Deus abençoe. Minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Estou em alto mar e as ondas vêm
o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo?